Sistema cardiorrespiratório. A ideia é o seguinte: para a gente entender sobre um sistema qualquer, seja ele o cardiorrespiratório, o cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema muscular, não importa. A gente primeiro precisa entender qual é a sua função, para que ele serve, ok? E aí eu listei algumas funções do sistema cardiorrespiratório. Manutenção da oxigenação de células corporais, beleza? Captação do oxigênio, distribuição desse mesmo oxigênio. Então, não adianta só a gente captar, a gente precisa distribuir esse oxigênio, e essa distribuição ela vai precisar do auxílio de um outro sistema, que é o sistema cardiovascular, ok? A remoção do CO2, essa remoção do CO2, do nosso dióxido de carbono, ele depende também do nosso sistema cardiovascular, então é uma interação do sistema cardiovascular com o sistema cardiorrespiratório e também a nossa termorregulação, ok? A termorregulação, a gente perde temperatura também através da nossa ventilação pulmonar. Então, essas são as principais funções. São só essas? Não, claro que não. Existem outras funções, mas as principais funções a gente resumiu aqui. Então vamos pensar o seguinte: se o sistema ele é cardiorrespiratório, a gente precisa entender que ele é dividido então em duas partes. Cardio, ok? Que refere-se a coração, e respiratório, que refere-se a pulmões. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, interferir no funcionamento do coração vai interferir no funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Tudo aquilo que interferir no funcionamento dos pulmões vai interferir no funcionamento do sistema cardiorrespiratório. Então, por exemplo, agora nós estamos tendo uma pandemia de Covid-19 e muitas pessoas com algumas comorbidades, elas apresentam um risco maior. Uma das comorbidades é uma cardiopatia. Mas o que que a cardiopatia está relacionado com a Covid? Só um parêntese aqui, muito rápido. A Covid ela ataca principalmente o nosso sistema respiratório, a nossa troca gasosa, a capacidade que você tem de captar o oxigênio e você exalar CO2, ok? Só que isso depende do sistema cardiovascular, porque o oxigênio e o CO2 chegam às nossas células e saem das nossas células através do sangue. E quem faz o sangue circular? Coração. Então, se você tem uma cardiopatia, você vai ter uma interferência no seu sistema cardiovascular. Consequentemente, isso pode gerar um problema no seu sistema cardiorrespiratório. Então, uma coisa está vinculada à outra. Essa é uma ideia muito importante que a gente precisa ter de fisiologia. A fisiologia ela é integrada. Um sistema interfere em outro sistema. Mais ou menos. Depende de qual sistema nós estamos falando e depende de qual a intensidade de funcionamento desse sistema. Beleza? Mas a gente precisa ter essa ideia de que um sistema vai interferir em outro sistema. E aí, pensando nessa parte cardiorrespiratória, a gente vai ter aqui o coração, e aonde entra a parte respiratória? A parte respiratória entra exatamente aqui nos pulmões. Esse oxigênio que foi captado pelas nossas vias aéreas e chegou até aqui nos pulmões, esse oxigênio precisa chegar até todas as nossas células. Só que para que isso aconteça, ele precisa de pressão. Por quê? Veja bem, o oxigênio está no ar atmosférico, em uma determinada concentração, ok? 0,03 milímetros de mercúrio. Só que se eu estiver em, vamos dizer assim, em altitude ao nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Isso significa que eu tenho uma pressão de ar empurrando esse oxigênio para dentro do meu corpo. Só que esse oxigênio, à medida que ele vai entrando nas nossas vias aéreas, ele vai passando por
as vias aéreas superiores, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até ele chegar nos alvéolos, esse oxigênio não tem mais a mesma pressão que ele tinha quando eu estava fazendo aqui a inspiração dele, ou seja, a pressão de oxigênio que eu tenho aqui na minha frente, né, aqui né, no ambiente que eu estou, ela é a pressão do oxigênio que está dentro do meu corpo, que precisa passar do sangue, ou melhor, do alvéolo para dentro do capilar, é outra, é bem menor. Então, se a gente dependesse só da pressão atmosférica, a gente não iria conseguir fazer com que eu fizesse a permuta gasosa, ou seja, com que eu empurrasse esse oxigênio de dentro do alvéolo para dentro do vaso, para dentro do capilar. Então, eu preciso de pressão, ok? E é por isso que nós inspiramos. Porque quando eu faço uma inspiração, eu aumento a velocidade do fluxo de ar que entra para dentro do meu corpo, que entra para dentro das minhas vias aéreas, até esse fluxo de ar chegar ao meu pulmão. Ele chega agora, então, com uma pressão maior, suficiente para que ele passe agora do alvéolo, do tecido pulmonar, para dentro do tecido, desculpa, para dentro do vaso arterial, para dentro do capilar, ok? Perdão, do vaso arterial não, do vaso venoso. Então, a gente vai ter voltando aqui, ó, esse oxigênio que saiu aqui do pulmão, ou melhor, que chegou no pulmão, ele agora recebeu pressão e vai entrar no meu átrio esquerdo, ok? O átrio esquerdo vai receber, então, esse sangue oxigenado vindo do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Esse sangue vai passar agora, vai fluir para uma cavidade maior do lado esquerdo do coração. A gente vai ver anatomicamente melhor essa parte aqui. Esse oxigênio, então, junto com o sangue, vai ganhar aqui o ventrículo esquerdo. E devido à grande quantidade de massa muscular que envolve o ventrículo esquerdo, quando essa massa muscular fizer uma contração, a gente vai chamar isso de sístole, nós vamos diminuir o espaço dessa câmara, e isso vai expulsar esse sangue. E aí, ao expulsar esse sangue agora vai para todo o nosso corpo a partir da nossa artéria aorta. E então, todo o nosso corpo vai receber um sangue que foi agora oxigenado, esse oxigênio vai passar para dentro das células, dentro das células ele vai chegar até as mitocôndrias, e nós vamos ter o nosso metabolismo aeróbio, ok? O resultado do metabolismo celular, seja aeróbio ou anaeróbio, vai ser a produção de alguns metabólitos, ok? E também a produção de alguns gases, principalmente o dióxido de carbono. Então, esse oxigênio vai se juntar com o carbono que você consumiu na sua alimentação e nós vamos formar o CO2. Esse CO2 precisa ser eliminado da célula, porque ele na célula ele é tóxico, ele vai prejudicar todo o ambiente celular. Então, ele faz essa eliminação, a célula de todo o nosso corpo tira esse gás e joga ele para dentro de uma veia, que nós vamos chamar de veias cavas. Da parte inferior do corpo, veia cava inferior, da parte superior, veia cava superior. Esse sangue agora venoso, pobre em oxigênio e rico em CO2, entra no átrio direito, ganha o ventrículo direito e, mais uma vez agora, por um movimento de contração da câmara chamado de sístole ventricular, eu vou abrir a minha válvula pulmonar e esse sangue vai ganhar a nossa artéria pulmonar, indo lá para os pulmões, ok? Para os pulmões, esse sangue que estava dentro do vaso venoso passa para dentro do alvéolo,
do alvéolo passa para os brônquios, dos brônquios, bronquíolos, traqueia, laringe, faringe, vias aéreas, e eu elimino ele para a atmosfera. Mas essa atmosfera, ela está com o CO2 também. Então, eu preciso de uma pressão para jogar esse gás para fora, por isso eu comprimo a minha caixa torácica, isso diminui o espaço do pulmão e empurra esse gás para fora. E eu consigo ter pressão agora para jogar esse gás para fora. Ok? Então, eu preciso gerar uma pressão maior interna comparado à pressão externa para que esse gás saia de dentro e venha para fora. Se a diferença de pressão do meio ambiente para a parte interna for igual, ou melhor, não houver diferença de pressão, eu simplesmente não vou trocar gás. Então, os músculos inspiratórios, eles são músculos auxiliares que ajudam a pressão atmosférica a movimentar o gás para dentro e para fora do nosso corpo. Beleza? Então, observem que toda essa parte cardiorrespiratória, ela vai depender do trabalho do coração, ela vai depender do auxílio dos nossos vasos, sejam eles vasos venosos ou vasos arteriais, e ela vai depender também do funcionamento dos nossos pulmões. Se o tecido pulmonar estiver prejudicado, você vai ter menos espaço para trocar esse gás. Lembre-se, esse gás ele está dentro do alvéolo e ele está dentro do sangue. O que está no alvéolo, se for oxigênio, precisa ir para o sangue. No sangue, se for CO2, precisa ir para o alvéolo. Então, eu preciso passar esse gás por paredes, pela parede do vaso, pela parede do alvéolo. E isso é o que a gente chama de permuta gasosa, ok? Se eu tenho essa parede do tecido pulmonar lesionado, por exemplo, uma pessoa que tem efizema pulmonar, uma pessoa que tem uma inflamação, né, no alvéolo, ela vai ter uma morte ou um prejuízo desse tecido e esse tecido não vai permitir que o gás passe por ele. Então, a consequência disso é que ela vai ter dificuldade em captar esse gás com oxigênio, esse ar com oxigênio para dentro do sangue e, do mesmo jeito, expulsar esse oxigênio que está dentro do sangue para o alvéolo e ganhar o meio ambiente. Esse é um problema que as pessoas que contraíram o vírus da Covid-19 estão passando. Elas têm dificuldade em fazer essa ventilação, né, por conta própria, por isso elas precisam de ventiladores mecânicos, de equipamentos que ela coloque e empurre o ar para dentro do corpo dela e auxilie à medida que ela inspira e expira, a máquina ela auxilia a retirada e auxilia a entrada do gás, facilitando a entrada e saída desse gás para dentro do corpo dela. Beleza? Então, se eu tenho um pulmão prejudicado, eu vou ter um comprometimento de todo o meu sistema cardiorrespiratório. Se eu tenho um coração prejudicado, eu vou ter um comprometimento de todo o sistema. Da mesma forma como isso vai via corrente sanguínea, se eu tenho qualquer coisa alterando o comportamento dos vasos, eu vou comprometer também todo o nosso sistema. Bom, já que a gente já falou agora desse sistema, a gente, para entender o sistema como um todo, né, a gente deu esse apanhado geral, mas a gente precisa agora entender ele melhor. A gente tem que compreender ele em partes. A gente precisa compreender primeiro o coração e depois a gente entender como o pulmão funciona, né, e tudo que está relacionado ao pulmão. Esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula, nós vamos falar apenas de coração, porque senão ficaria muito extenso, ok? Então, observe aqui numa questão conceitual que o coração é composto por duas bombas em série. Como assim duas bombas? O coração, ele é um órgão basicamente composto por músculos,
e ele possui câmaras que nós vamos chamar de cavidades superiores e inferiores. A cavidade superior, a câmara superior, a gente vai chamar de átrio. A câmara inferior, a gente vai chamar de ventrículo. Então, nós temos esse órgão formado por cavidades. Essas cavidades, elas são divididas em parte superior e inferior, parte esquerda e parte direita. Cada uma dessas partes ou hemisférios é responsável em bombear um sangue ou rico em oxigênio ou pobre em oxigênio. Todo o meu lado direito, ele bombeia sangue e recebe sangue pobre em oxigênio. Todo o meu lado esquerdo, ele recebe sangue e bombeia sangue rico em oxigênio. E a partir daí que eu vou ter, então, duas bombas em série. Porque quando eu faço a sístole, eu tenho quase que de forma instantânea o funcionamento de todas as cavidades simultaneamente. A gente vai ver mais à frente que eu tenho uma razão de tempo muito pequena entre o trabalho do átrio e o trabalho do ventrículo, entre aonde eu estou tendo uma sístole do lado direito e uma sístole do lado esquerdo. Se eu tenho 4 câmaras, as 4 não contraem ao mesmo tempo. Se isso acontecer, a gente vai perder pressão, ok? E a gente não pode perder pressão. Então, a gente precisa ter uma diferença de contração, a gente precisa ter uma diferença de tempo de contração. Cada câmara precisa contrair em uma sequência. Se essa sequência não for obedecida, nós vamos ter um comprometimento do funcionamento do coração, ok? Se essa sequência for alterada, for alternada, a gente vai ter um comprometimento do coração. Então, essa sequência existe, mas o tempo sequencial de contração de cada uma das câmaras é um tempo muito pequeno, ok? Em média, né, para que todas as câmaras contraiam, em média, dura cerca de 0,8 segundos, ou seja, menos de 1 segundo. Só para vocês terem uma ideia o quão rápido isso é, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem agora 2/3 da massa do coração está localizado à esquerda da linha mediana do corpo. As pessoas costumam dizer assim, o coração está do lado esquerdo. Na verdade, isso não é uma informação 100% anatômica, é um modo de falar. A maior parte do coração, principalmente a parte inferior, ela está projetada para o lado esquerdo. O coração ele fica localizado entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, e a parte superior mais para o lado direito e a parte inferior mais para o lado esquerdo. De forma que 2/3 da sua massa total está localizado à esquerda da linha mediana do nosso corpo. Mas ele não está do lado esquerdo, mas eu tenho certeza que vocês sabem disso. Aqui olhando agora uma imagem anatômica, só para a gente compreender melhor, já que a gente vai falar de alguns desses vasos aqui, então a gente precisa compreender como eles estão organizados anatomicamente. A gente tem um coração aqui com uma visão anterior, ok? E a gente consegue visualizar aqui alguns vasos. E aí vamos pensar o seguinte, é importante que a gente entenda e diferencie o que são vasos do coração e o que são vasos que assessoram o coração. Vamos chamar dessa maneira, ok? Vasos do coração são os vasos que, do mesmo jeito que as outras células recebem sangue, o músculo cardíaco, o miocárdio, também precisa receber sangue. Do mesmo jeito que as outras células produzem CO2, o miocárdio também produz. Então, o miocárdio ele também precisa ser irrigado por sangue arterial e ele precisa eliminar as substâncias produzidas pelo sangue venoso. Então,
Os vasos do coração são aqui, por exemplo, a coronária, o ramo direito, o ramo esquerdo, né? A artéria interventricular. São vasos que pertencem ao músculo do coração, que nutrem esse músculo de sangue e retiram desse músculo substâncias produzidas por ele. Outra coisa são os vasos que assessoram o coração, ou seja, os vasos que permitem que o sangue chegue até ele e que, a partir dele, partam para outras regiões. Beleza? Então, nós teríamos aí, desses vasos que assessoram o coração, nós vamos dividir em vasos arteriais e vasos venosos. Para ficar bem claro, pensa o seguinte: todo vaso que traz sangue para o coração, ou seja, pegou sangue de algum lugar e mandou esse sangue para o coração, esse vai ser um vaso venoso, ok? E no caso do coração, nós teríamos a veia cava inferior, a veia cava superior, aqui a gente consegue ver um ramo da veia cava superior, a veia cava inferior, e nós teríamos também a veia pulmonar. A veia cava inferior traz sangue com pouco oxigênio da parte inferior do corpo. A veia cava superior traz sangue da parte superior do corpo, sangue venoso da parte superior do corpo. A veia pulmonar traz o sangue que veio do coração, ou melhor, do pulmão. Então, observe o seguinte: a gente costuma falar assim, todo vaso venoso é um vaso pobre em oxigênio. Isso não é uma verdade, ok? A grande maioria dos vasos venosos são pobres em oxigênio. Mas, por exemplo, a veia pulmonar, deixa eu ver se tem uma imagem aqui que mostra ela melhor, tá? A veia pulmonar, ela é uma veia, não aqui é a artéria, tá? Tem uma outra imagem melhor aqui, mas a veia pulmonar é uma veia que traz, lembra que eu falei? É uma veia se ela trouxer sangue de um lugar para o coração. A veia pulmonar traz sangue do pulmão para o coração e ela está rica em oxigênio. Então, a veia pulmonar é uma veia rica em oxigênio, ok? Então, todo vaso que traz sangue de algum lugar e esse sangue chega ao coração é uma veia. Agora, os vasos que permitem a retirada do sangue do interior das cavidades, no caso dos ventrículos, esses vasos serão vasos arteriais, ok? Então, do lado esquerdo, eu vou ter a artéria aorta, do lado direito, eu vou ter a artéria pulmonar. A artéria aorta vai mandar sangue para todas as nossas células, e aí tem uma observação que a gente vai fazer mais à frente, mas observem essa imagem, eu gostaria que vocês atentassem para ela, principalmente para essa região aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver o cursor do mouse e para essa região aqui. Aqui, né, esses dois tubinhos, é exatamente a entrada das coronárias, né? Que são as artérias que irrigam o músculo do miocárdio. E a gente vai observar um fenômeno fisiológico muito interessante mais à frente. Mas lembre-se disso, vasos que tiram sangue do coração, vasos arteriais. Vasos que trazem sangue para o coração, vasos venosos, ok? Aqui uma visão lateral do coração, a gente consegue ver aqui, olha, o ramo direito da artéria coronária, tá? A gente consegue ver aqui agora numa visão posterior algo bastante interessante. Observem essa região aqui. Nós temos as válvulas e aqui observe que ela é composta por duas válvulas, ok? E observe o formato em cuia delas. Isso é muito importante
Eu vou voltar aqui uma imagem. Tá vendo? Aquelas que a gente estava vendo eram essas aqui, ó. Ok? Observe que aqui a gente está vendo elas por baixo. A gente não consegue ver como elas são formadas, ou melhor, qual é o formato dela. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver que o formato dela é de uma cuia. Isso significa que quando eu ejeto sangue para a artéria aorta, esse sangue vai ganhar o arco aórtico, ok? Só que esse arco aórtico, ele tem, vamos dizer assim, o ramo superior, ascendente, e o ramo descendente, ok? A pressão de sangue que sai do meu ventrículo esquerdo não é capaz de ejetar todo o sangue que saiu para que ele vença toda essa parte superior ascendente aqui do arco aórtico. O que isso significa? Que parte do sangue que entrou aqui na parte ascendente do arco aórtico, ele não consegue chegar nessa parte aqui, né, bem no cume do arco, e aqui por gravidade ele escoaria para todo o restante, e esse sangue, então, ele tendenciaria a retornar. Só que ao retornar, ele vai encontrar a válvula semilunar aórtica fechada. E aí, essa cuiazinha aqui da válvula, ela vai se encher e esse sangue vai, então, escoar para dentro das coronárias. Ok? Guardem essa informação, que isso é muito importante, principalmente para quem é educador físico. O exercício físico altera bastante a quantidade de sangue que vai escoar para as artérias coronárias. E isso pode ser um problema se a gente não souber como identificar uma alteração. Aqui mais uma imagem, a gente consegue ver agora numa visão lateral, do outro lado, do lado esquerdo, a gente viu do lado direito, agora do lado esquerdo. Ok? Aqui agora a gente consegue ver também mais algumas outras estruturas, principalmente os vasos do coração e não os vasos que assessoram o coração. Observe que há uma diferença de calibre muito grande, né? Os vasos que assessoram, que entram e saem do coração, são vasos bem calibrosos, porque levam uma grande quantidade de fluxo sanguíneo, ok? Já os vasos do coração, os vasos que nutrem o coração de sangue, o miocárdio de sangue, são vasos menores, né, bem menores, são capilares, ok? Porque essas células aqui precisam receber um fluxo sanguíneo contínuo. Aqui eu tenho um fluxo sanguíneo que ele não é contínuo, ele é bombeado. Então, uma hora eu tenho fluxo, outra hora eu tenho uma diminuição de fluxo. Uma hora eu tenho fluxo grande, com grande pressão, outra hora eu tenho fluxo com baixa pressão. Aqui, esses vasos que nutrem o miocárdio, isso não pode acontecer. Eu tenho que ter fluxo contínuo, o que a gente chama de um fluxo lamelar. Porque pensa o seguinte, o miocárdio não pode ter, hoje eu tenho sangue, daqui a pouco eu não tenho sangue. Uma hora eu tenho sangue, outra hora eu não tenho sangue. Não, ele está funcionando direto, ele precisa ter sangue direto. A célula precisa ter sangue direto, precisa de glicose o tempo todo para ter energia, para contrair actina, miosina, para fazer sístole. Então, essa célula precisa de sangue o tempo todo, beleza? E essas divisões, elas vão permitir uma diminuição de pressão, fazendo com que esse fluxo diminua bastante a pressão e ele seja agora um fluxo contínuo, com uma pressão baixa, mas com força suficiente para entrar dentro da célula miocárdica, dentro do cardiomiócito.
ok? Como a gente está falando de coração, a gente precisa entender que o coração, essa parede do miocárdio, ela tem ali algumas estruturas. Nessa imagem a gente consegue ver que essa parede muscular toda, ela não é toda composta pelo miocárdio. Na verdade, a maior parte dela, sim, é composta pelo miocárdio, mas não toda a parede, ok? É essa parede aqui, o miocárdio em si, é que vai contrair, né? Aqui é onde eu vou ter o cardiomiócito, e é aqui onde eu terei actina, miosina, sarcômero. Isso aqui vai contrair e vai diminuir o espaço interno das câmaras, ok? Mas esse músculo, o coração, né, ele, como ele trabalha expandindo e contraindo, ele vai se chocar muito nos órgãos que estão ao seu lado. Então, ele precisa ter uma lubrificação externa, vamos dizer assim. E quem faz isso é exatamente o nosso pericárdio aqui, ó, né, que é a parte mais externa do coração. Tanto o pericárdio fibroso quanto o pericárdio seroso é que vão fazer, vai permitir essa lubrificação e o coração, quando ele impactar com a cavidade torácica, com o pulmão, essas estruturas não serão lesionadas. A gente consegue ver aqui também aonde é que nós temos aqueles vasos, tanto o vaso arterial como o vaso venoso, que vão nutrir esse músculo aqui de sangue. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do ciclo cardíaco. A gente já comentou, mas agora de uma forma mais específica. Então, aqui uma questão conceitual refere-se ao padrão de repetição da contração, sístole, e do relaxamento, diástole. Então, pensa o seguinte: contraiu, sístole, relaxou, diástole. O coração só faz isso, galera. Resumidamente falando, contrai e relaxa. Todo o sinal elétrico que é mandado para o coração é só para ele fazer essas duas funções, contrair e relaxar, ok? Porém, o resultado dessas duas funções é vital. Se ele não contrai e se ele não relaxa, para tudo, ok? Então, contraiu significa diminuiu o tamanho da cavidade interna, sístole. Relaxou, aumentou o tamanho da cavidade interna, expandiu, diástole. Como eu tenho cavidades superiores, que eu vou chamar de átrios, e cavidades inferiores, que eu vou chamar de ventrículos, quando a cavidade superior contrai, eu vou ter a sístole atrial, ok? A sístole atrial, ou seja, a parte superior do coração, ao contrair, vai ejetar esse sangue, ou melhor, ejetar não é o termo, porque ejetar significa colocar para fora, e ela não está colocando para fora, mas ela vai levar esse sangue, vai empurrar esse sangue para a cavidade inferior, que deverá estar relaxada para receber esse sangue. Então, quando eu tenho a sístole atrial, eu tenho simultaneamente a diástole ventricular, ou seja, contraiu em cima, a parte de baixo está relaxada. E agora, quando eu contraio a parte de baixo, eu tenho a sístole ventricular, eu vou ter a parte de cima relaxada para receber sangue que vem de fora, através da veia pulmonar, através da veia cava inferior e superior. Então, quando o ventrículo está jogando sangue para fora, ok? Jogando sangue para a artéria pulmonar, jogando sangue para a artéria aorta, as câmaras superiores estão recebendo sangue vindo da veia pulmonar e vindo da veia cava superior e inferior. Então, são eventos que ocorrem simultaneamente. Há, como eu falei anteriormente, uma diferença de tempo muito pequena, mas isso você só consegue perceber através de um exame específico, tá?
se você colocar um estetoscópio, você não consegue ver essa diferença de uma ação para outra ação. Ok? Aqui, olha, uma observação. Após a contração atrial, ou seja, a sístole atrial, 0,1 segundo é o tempo percorrido para iniciar a sístole ventricular, ejetando sangue para a circulação pulmonar e sistêmica. Por que iniciar? Tem uma imagem mais à frente que eu vou mostrar isso melhor. Não está aqui. Porque pensa o seguinte, a sístole e a diástole são dois eventos que acontecem na linha do tempo. Então, deixa eu fazer aqui um gráfico de última geração, aqui um recurso de última geração para vocês poderem ver. Se eu tenho uma câmera que é desse tamanho, isso aqui eu comprei hoje no Walmart, esse software aqui. Se eu tenho uma câmera desse tamanho e ela precisa ficar desse tamanho, eu começo num determinado momento do tempo aqui e eu termino em outro momento do tempo aqui. Isso significa que eu vou percorrer na linha do tempo para que isso aqui aconteça, ok? Por isso que lá estava dizendo que 0,1 segundo após eu começo a fazer isso aqui, ok? Não é que eu fiz isso, porque isso aqui não é instantâneo. No mesmo minuto, tempo, segundo tempo, milésimo de segundo tempo que eu estou aqui. Não. Eu estou aqui e o tempo vai passando até eu chegar aqui. Então, 0,1 é que começa essa ação. E a ejeção total ela vai se dar ao final da contração do ventrículo, ok? Então, esse sangue ele é ejetado numa linha de tempo. Ele tem o início da ejeção e o fim da ejeção. E o intervalo entre esse início e fim é um volume de sangue que está ganhando o vaso arterial aórtico ou o vaso arterial pulmonar. Beleza? Vamos voltar para lá. Então, agora, observe que isso significa que a gente tem uma coordenação entre a abertura e fechamento das nossas válvulas, ok? Observe que quando eu estou tendo uma sístole, a válvula pulmonar e a válvula pulmonar e a válvula aórtica estão abertas e a válvula tricúspide e bicúspide estão fechadas. Ou seja, quando eu abro essas duas aqui, eu estou mandando sangue daqui para a artéria pulmonar e essa aqui de baixo, eu estou mandando sangue para a artéria aorta. E essas duas aqui estão fechadas. Quem são essas duas? São as válvulas que permitem a comunicação entre átrio e ventrículos. Isso significa, então, que quando o ventrículo contrai, o sangue ele só vai poder sair por aqui. Se essas válvulas estivessem abertas, esse sangue do ventrículo, da parte inferior do coração, iria voltar para o átrio. Eu teria um regurgitamento do sangue. Ok? Isso significa também que eu iria diminuir a eficiência da ejeção de sangue. Então, eu não posso ter isso. Por isso que, durante a sístole, as válvulas semilunares aórtica e pulmonar estão abertas e a tricúspide e a bicúspide estão fechadas. A tricúspide é a que permite a comunicação do átrio direito para o ventrículo direito, a bicúspide permite a comunicação do ventrículo direito do átrio direito para desculpa, galera, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ok? E agora, quando elas estão abertas, a gente tem o oposto, tá? Por que elas estão abertas e essas estão fechadas? Porque se elas ficarem abertas e essas aqui também ficarem abertas, o sangue não vai ficar armazenado dentro do ventrículo, ele vai escoar direto. Ele vai entrar e sair. Então, o que eu preciso, como eu tenho uma bomba, eu preciso de uma pressão, é como uma bexiga, eu tenho que encher e represar o ar ali dentro
para depois soltar. Se essas válvulas aqui permitirem só a entrada do ar e depois elas, simultaneamente essas aqui estiverem abertas, o sangue vai entrar pelo átrio, vai passar pelo ventrículo e vai embora. Não dá. Aí eu não vou ter pressão de sangue indo para o pulmão, não vou ter pressão de sangue indo para todo o corpo. Então, quando essas válvulas aqui, essa aqui, no caso, é a tricúspide, está mandando sangue do átrio direito para o ventrículo direito, a válvula semilunar pulmonar tem que estar fechada, para o sangue não passar direto, e quando o átrio esquerdo está mandando sangue para o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica tem que estar fechada, senão o sangue vai fluir direto, beleza? Por isso que eu tenho essa coordenação aqui. Quando umas estão abertas, as outras fechadas, e quando essas aqui estão abertas, a pulmonar e a aórtica estão fechadas. E é isso que vai permitir todo esse fluxo de sangue coordenado. O sangue que vai para o pulmão, o sangue que vem do pulmão, o sangue que vai para o corpo, o sangue que vem do corpo. Se essas válvulas tivessem todas elas abertas, imagine aí um caos. Imagine como um sinal de trânsito, imagine um cruzamento com todos os sinais de trânsito abertos. Seria um caos. A mesma coisa vai acontecer no coração. Se todas essas válvulas permitirem a passagem simultaneamente do sangue, eu não tenho pressão. Simplesmente não tenho pressão. O coração deixou de ser uma bomba e passou a ser um vaso. Okay? Ele virou apenas lugar de passagem para o fluxo sanguíneo. E ele não pode. O nosso corpo todo depende exatamente dessa função de represamento do coração e de aumento de pressão do sangue. A gente vai falar bastante sobre isso na aula sobre o sistema cardiovascular. Ok? E aí, observe o seguinte, nesse ciclo cardíaco que a gente vai ter, vários eventos simultâneos acontecem. Ok? Aqui a gente tem, né, o disparo elétrico para que tudo isso possa acontecer. Ok? Então, aqui a gente tem a frequência cardíaca e o eletrocardiograma. Aqui a gente vai ter, né, a quantidade de pressão ventricular, a pressão de sangue dentro do ventrículo. Observe o seguinte, quando eu estou tendo aqui, ó, tá tudo na mesma razão do tempo. Olha, quando eu estou tendo a sístole, observe aqui embaixo, olha como a pressão aqui, olha, no ventrículo, a pressão de sangue está grande. Está vendo aqui, ó, o verdinho, ó, a pressão aórtica. Por que a pressão aórtica está grande? Porque ela recebeu muito sangue, porque a válvula aórtica abriu e mandou muito sangue, ok? Da mesma maneira, quando ela se fecha, a pressão cai, ó. Okay? Então, a gente vai tendo diversos fenômenos acontecendo simultaneamente, diversos comportamentos, tanto de sístole e diástole, abertura e fechamento de válvulas, fluxo que entra, fluxo que sai, pressão interna, pressão de saída, pressão de entrada, volume de sangue que entra, volume de sangue que sai, por exemplo, o volume diastólico final, ou seja, o quanto entrou de sangue ao final da diástole, volume sistólico final, o quanto saiu de sangue ao final da sístole. Todos esses eventos acontecem simultaneamente, ok? Aqui a gente consegue, nesse diagrama chamado de diagrama de Weiss, a gente consegue observar todos esses fenômenos simultaneamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a condução do impulso elétrico do coração, ok? Esse impulso elétrico, ele se origina aqui num ramo, ou melhor, numa célula nervosa chamada de nódo sinoatrial. Ele vai se propagar para a parte inferior do átrio direito, até chegar aqui no nódo átrio-ventricular. Ele recebe esse nome porque ele está localizado exatamente entre o átrio e o ventrículo direito. Quem permite essa comunicação são os tratos internodais.
esse átrio ventricular, esse nó do átrio ventricular amplifica esse sinal elétrico e joga agora esse sinal elétrico aqui para ramos muito volumosos, um feixe neural chamado de feixe de Reis, e isso vai depois, posteriormente, isso vai se propagar para todo o ventrículo direito e esquerdo, mandando essa informação nervosa. Só que, diferente do músculo esquelético estriado, o músculo estriado cardíaco, ele precisa que essa propagação ela seja comandada de uma única vez. Quando a gente fala do músculo esquelético, eu vou ter um motoneurônio inervando cada fibra, ok? Só que para o músculo cardíaco eu não posso ter isso. Eu tenho que ter apenas um ramo neural, simpático ou parasimpático, inervando aquela fibra ali, e toda aquela informação tem que se propagar continuamente para todo o coração de uma única vez. Ou seja, eu gero um impulso nervoso e esse impulso nervoso tem que se propagar para todo o coração. No músculo estriado esquelético, isso não acontece. O que a gente vai ter é muitos motoneurônios formando muitas unidades motoras. Então, estímulos diversos chegando na minha fibra muscular. No coração não é assim. Por isso que a gente vai ter aqui o que a gente chama de discos intercalados, que seria, olha, a junção entre as células musculares cardíacas que forma a conexão mecânica e elétrica entre as duas células. Ou seja, quando o impulso nervoso chega em uma célula, dessa célula ele passa para outra célula adjacente através dos discos intercalados. Ele não precisa de um outro neurônio mandando um comando neural para uma outra célula. De uma célula passa para outra célula, ok? Através dos discos intercalados. E isso vai fazer com que o coração tenha um funcionamento contínuo, tenha um funcionamento coordenado, que a gente vai chamar de sincício, funcionamento coletivo das células musculares cardíacas, dando a elas uma unidade durante a despolarização. Ou seja, se uma contrai, todas contraem. Então, essa informação ela vai entrar, né, ali no miocárdio, na célula, vai mudar o estado eletroquímico do interior da fibra cardíaca, ok? Esse estado aqui vai sofrer um processo de saída do potássio e entrada do sódio, e isso vai mudar o gradiente elétrico normal da fibra, que deverá ser negativo, ele vai passar para positivo. A consequência disso é um potencial de ação, gerando conexão de actina e miosina, e o coração vai e contrai. Eu tenho, então, sístole. Então, observem que sístole é também despolarização. Então, quando a gente fala sístole, contração, despolarização, nós estamos falando basicamente do mesmo evento cardíaco. Perfeito? Por outro lado, quando eu falo em relaxamento, despolarização, diástole, nós estamos falando do mesmo evento. Ok? Então, sístole, diástole, contração, relaxamento, despolarização, repolarização. Beleza? Todo esse funcionamento complexo, ele é dependente da ação do sistema nervoso autônomo. Quem votou aí em sistema nervoso, agora é uma boa hora, né? O sistema nervoso autônomo é que vai determinar o funcionamento coordenado disso tudo. Então, a gente vai ter aqui o sistema simpático e o sistema parasimpático, que são duas vias do sistema nervoso autônomo, né, lá do sistema periférico, eles que vão comandar toda esse funcionamento coordenado do coração. Só que, além do sistema nervoso, a gente vai ter também uma participação de hormônio.
Então, a gente diz que o coração ele sofre uma regulação neuroendócrina, ok? Por exemplo, aqui no nódo sinoatrial, a gente vai ter a noradrenalina, hormônio, e qual a ação dela? Aumento da frequência cardíaca, beleza? Já o sistema parasimpático, já isso aqui, ó, o simpático é que vai mediar a noradrenalina, já o sistema parasimpático, ele vai mandar o quê? A acetilcolina para o nódo sinoatrial e isso vai diminuir a frequência cardíaca, ok? Observem aqui, isso é uma coisa muito interessante. A gente costuma dar o crédito para o aumento da frequência cardíaca, principalmente para a adrenalina. Uma coitada da noradrenalina, é ela o principal neuroestimulador do coração. Não é a adrenalina, é a noradrenalina. Observem que é ela que media quase tudo. A adrenalina só vai entrar mais aqui no finalzinho, certo? E a acetilcolina e o óxido nítrico lá no vaso é que vão mediar o relaxamento, mas a acetilcolina, comandado pelo sistema parasimpático, vai gerar o relaxamento ou a diástole do miocárdio, enquanto a noradrenalina, 80% da ação é noradrenalina, 20% em média é a adrenalina, que vão gerar a contração do miocárdio, ok? A galera que gosta de tomar aí termogênico, Red Bull, energético, aumenta muito a propagação hormonal desses hormônios aqui e o disparo e a ativação desses receptores, fazendo com que o batimento cardíaco aumente muito. O termogênico, por exemplo, ele ativa esse receptor beta aqui, ó, e esse receptor beta lá no músculo, ele permite a entrada da gordura, daquele triglicerídeo, e aí você vai queimar mais gordura, mas a consequência é que você também vai aumentar a frequência cardíaca, mas pela mesma via. Tudo isso a gente consegue ver no eletrocardiograma. Todo esse funcionamento elétrico ele é visível no eletrocardiograma. E o eletrocardiograma ele nada mais é do que uma onda elétrica que é visualizada, que é percebida por sensores, por eletrodos, e ele consegue traçar o desenho, né, desse comportamento em um papel. Por isso, o termo eletro, já que é um comportamento elétrico do coração, cardio, coração, e esse grama aqui está relacionado à grafia, a desenho. Então, o eletrocardiograma nada mais é do que o desenho do comportamento elétrico do coração, ok? Observe, então, que esse comportamento ele gera algumas ondas, como nós chamamos. Aqui a gente vê uma animaçãozinha, né, dessas ondas, mas eu vou ter a onda P. A onda P é um processo chamado de despolarização atrial, ou seja, eu estou começando a sístole atrial. Eu vou ter o meu complexo QRS, que significaria a despolarização ventricular. Observe que eu tenho uma curva, uma onda muito intensa. A gente pode verificar aqui, olha, essa onda, olha como o estímulo já está chegando aqui, olha, no ventrículo direito e esquerdo. Ok? Tá vendo? Então, essa onda R, ela é a principal representante dessa sístole ventricular, tá? A gente vai ter aqui agora a repolarização ventricular, ou seja, quando o ventrículo está relaxando. E isso a gente vai observar na onda T. Então, de uma forma geral, a gente tem as ondas P, Q, R, S, T, sendo que a representação da onda R é uma das mais importantes e a gente já vai ver por quê. Como esse eletrocardiograma ele é
ele é compreendido, ele é analisado. Pensa o seguinte, se eu tenho todo esse comportamento de ondas, a distância entre ondas vai determinar o comportamento desse coração, vai determinar o disparo neural. Então, no eletrocardiograma, aqui a gente tem uma imagem, ele é todo milimetrado, tá? Porque essas casinhas milimétricas é exatamente para a gente conseguir determinar distâncias. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui as linhas horizontais, a gente quer verificar o alinhamento do traçado, se esse traçado aqui, se ele está mantendo o alinhamento horizontal. Por quê? Quando eu tenho uma perda desse alinhamento horizontal para cima ou para baixo, eu tenho um problema cardíaco acontecendo, ok? Já as linhas verticais, elas vão determinar o espaçamento entre eventos, ou seja, o espaçamento entre ondas, ok? Dessa maneira, a gente consegue contar a quantidade de casinhas que tem entre uma onda e outra e consegue visualizar um alinhamento horizontal. Então, para uma pessoa com um ritmo sinusal, um ritmo normal, esse espaçamento ele é muito pouco variado e esse alinhamento também, ok? Mas esse espaçamento, ele, como eu falei, ele é muito pouco, mas ele sofre uma variação, ok? Mas nessa tela aqui a gente está vendo vários ritmos cardíacos, ok? A gente está vendo aqui vários comportamentos de traçado que a gente consegue observar ali no eletrocardiograma e, infelizmente, esse aqui o que a gente não quer ver é quando o indivíduo está com a sístole, a ausência de sístole, ou seja, ele foi para a terra do pé junto, ele morreu, está em óbito. E aí pensa o seguinte, frequência cardíaca. A gente, eu, no caso, me perdoe quem estiver assistindo aí a nossa aula e não for educador físico, quando eu falo a gente, porque a maioria dos que estão aí são educadores físicos, a gente costuma utilizar muito a frequência cardíaca como parâmetro de controle de carga, de intensidade dos exercícios que a gente prescreve, dos exercícios que a gente faz. Mas o que é frequência cardíaca? Olha para isso aqui. Cara, frequência cardíaca nada mais é do que sístole ventricular. Frequência cardíaca nada mais é do que onda R. Frequência cardíaca nada mais é do que despolarização ventricular, nesse caso do ventrículo esquerdo, beleza? Então, se eu tenho um indivíduo, por exemplo, com 60 batimentos por minuto, ele está tendo 60 ondas dessa aqui em 1 minuto, em um intervalo de 1 minuto, 60 ondas R. Significa que a distância de uma onda R para outra foi de exatos 1 segundo? Não, ok? Essa distância aqui, lembra que eu comentei? Ela varia, mas ela não deve variar muito. Se ela varia muito, se abre muito espaço de uma para outra, eu vou ter uma bradicardia. Se ela aproxima muito uma da outra, eu vou ter um ataque cardíaco. Mas fisiologicamente, a gente vai tendo uma variação de espaço entre ondas R. Nós vamos chamar isso de variabilidade da frequência cardíaca, ok? E isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? Então, essas ondas aqui uma análise espectral da frequência cardíaca, nesse caso, uma análise no domínio da frequência, a gente consegue observar quem é que está estimulando, que ramo neural está estimulando o coração. Bom, e essa regulação da frequência cardíaca, ela vai depender da ação parasimpática, vai depender também de neurotransmissores, ok? No caso, a ação parasimpática, ela vai atuar aqui no miocárdio, aumentando a quantidade de acetilcolina, a gente viu naquela imagem anterior,
e isso vai diminuir a frequência cardíaca. Mas observem que o mesmo neurotransmissor que no coração diminui batimento cardíaco, no músculo estriado esquelético aumenta a contração muscular, a acetilcolina, ok? A gente vai ter também os reflexos dos baroreceptores. O que seriam os baroreceptores? São receptores de pressão. Esse fluxo de sangue que passa pelo arco aórtico vai gerar uma pressão do sangue contra a parede do arco, ok? Isso vai ser identificado pelos baroreceptores, gerando um reflexo baroreceptor, ok? Então, a regulação da frequência cardíaca ela é também dependente desse reflexo baroreceptor. E eu tenho aqui receptores de estiramento no miocárdio, porque à medida que esse miocárdio contrai, eu tenho uma contratilidade. À medida que ele relaxa, ele expande, eu tenho um estiramento da fibra, eu tenho uma distensibilidade. Então, os processos de sístole e diástole vão gerar contratilidade e distensibilidade, ok? E isso é identificado por receptores neurais que vão ativar o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Isso também ajuda a controlar a frequência cardíaca. Além dessa frequência cardíaca que está relacionado ao controle no coração, ok? Os receptores de estiramento, os reflexos baroreceptores, a gente vai ter um controle da frequência cardíaca que está relacionado agora ao meu sistema nervoso central, né? O meu sistema nervoso superior. E essa região que controla a função cardíaca e a função vascular é uma região chamada de bulbo, beleza? Ali no bulbo. Então, no bulbo a gente vai ter três centros. Um é o centro vasomotor. Esse centro aqui está relacionado ao controle da vasoconstrição e vasodilatação. E os outros dois centros é o centro cardioacelerador, que vai aumentar a contratilidade, aumentando a frequência cardíaca, e o centro inibidor, que vai diminuir a contratilidade, diminuindo a frequência cardíaca. Então, observem que o controle da frequência cardíaca ele é de responsabilidade do bulbo, porém, ele é muito assessorado por receptores que estão no próprio coração. Tanto os receptores de pressão aórtico ali, os baroreceptores, como também os receptores do comportamento elástico do miocárdio, que a gente chama de receptores de estiramento. Qual seria, então, o resumo dessas respostas cardiovasculares, no caso ali? Quando eu tenho uma estimulação simpática, eu aumento o ritmo do coração, eu aumento a força de contração, ou seja, a contratilidade, eu aumento a excitabilidade, eu aumento a condução de impulsos nervosos e eu aumento o metabolismo do miocárdio. Por outro lado, se eu tenho maior predominância parasimpática, eu vou ter o inverso disso tudo. Eu vou jogar muito acetilcolina nesse órgão e isso vai diminuir o estímulo simpático, aumentando a ação parasimpática através do nervo vago, diminuindo o ritmo do coração, força de contração, excitabilidade, condutividade, metabolismo, débito cardíaco, volume de ejeção, fração de ejeção, volume sistólico, tudo isso vai ser diminuído quando eu tenho uma predominância do estímulo parasimpático, uma grande quantidade de irrigação do neurotransmissor acetilcolina. Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira parte do vídeo do sistema cardiorrespiratório. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando, e se você está gostando, é a hora de você ajudar. Então, larga o dedo no like, isso vai ajudar muito o crescimento do canal. Aproveita, compartilha esse vídeo com os seus amigos, aquele pessoal que precisa aprender um pouco sobre o sistema cardiorrespiratório. Se você ainda não se inscreveu no canal,
Aproveita agora também e se inscreva em nosso canal. Siga nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. E eu sinto uma falta muito grande em dar aula. Uma outra grande alegria é tomar vinho. Então eu estou aqui, essa é a vantagem de estar online, que você pode, ninguém vai me demitir, eu posso tomar uma taça de vinho e posso dar aula. Juntei as duas coisas que eu mais gosto de fazer.